dia, que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Ontem eu fui dormir tarde, recebi visitas em casa, chegou meu sogro lá, e aí tive que dormir um pouco mais tarde, ficamos conversando até tarde. E hoje nós vamos trabalhar um texto de Salmos 46. Nós vamos abrir lá em Salmos 46. Hoje nós temos vivenciado em nosso mundo, em nossa sociedade, uma calamidade pública sem tamanho. Você observa isso na política. Operação Lava Jato, Mensalão, e aí vai, inúmeras operações a fim de exterminar com a corrupção, e cada vez mais, quando se aprofunda, mais descobertas aparecem. E nós estamos vivendo em uma sociedade que a tendência dessa sociedade é piorar. No século XX, os estudiosos acreditavam que o século XX seria a sociedade do otimismo e da autonomia. Eles pensavam que o nosso mundo iria melhorar. E nada disso aconteceu. Eles acreditavam que o nosso mundo seria um mundo de paz, uma sociedade em ordem, não em desordem, uma sociedade próspera, pessoas que estariam respeitando os seus semelhantes, sem guerra. E o que nós vemos é que houve a evolução tecnológica do nosso planeta, sem dúvida alguma. Entretanto, com a evolução também houve uma destruição no amor ao próximo, no respeito, a destruição de valores, destruição de ética. Isso não existe mais no nosso planeta. Você encontra em pequenos espaços da sociedade, em algumas religiões, em algumas famílias, em algumas pessoas, mas como um todo, você dificilmente vê, você dificilmente observa estas questões que envolvem, são importantes para a nossa vida. E este texto de Salmos 46 nos ensina como enfrentar as calamidades da vida. Seja qual for a calamidade, seja uma guerra. Às vezes você não esteja vivendo uma guerra no seu país, uma guerra pública, mas existe a guerra que é um reflexo de uma guerra maior, que é a guerra que você tem, de repente, contra o vizinho, uma guerra que você tem na sua casa, entre marido e mulher, uma guerra entre filhos, uma guerra entre parentes. Tudo isto é um reflexo da sociedade em que nós vivemos. E esse Salmos 46, ele nos ensina a ter esperança, ele nos ensina a ter amor, ter paz no nosso coração, mesmo diante destas calamidades que envolvem o ser humano. Vamos ler esses Salmos, Salmos 46, versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, diz o texto bíblico, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações afetou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança,
queimam os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz a palavra de Deus. O que este Salmos está nos ensinando? Este Salmos está nos ensinando que nós temos esperança diante das calamidades que envolvem o ser humano. Ele está nos ensinando que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode nos ajudar, um Deus que nos ajuda, que é o Deus de Jacó, é o Deus que para a guerra, é o Deus que estabelece a sua vontade sobre a vida humana da forma como Ele deseja. Deus, ele não está fora do controle da história. O controle da história pertence ao Senhor. Ele controla a história da humanidade. Ele controla a nossa vida. E esta questão de Deus controlar a nossa vida, controlar a história da humanidade, é de grande importância para nós. Porque se Deus controla todas as coisas, nós temos a confiança que no final de tudo, tudo dará certo na nossa vida. Nós temos esta esperança, porque o desejo de Deus é que saiamos com a vitória pelo poder do Altíssimo. Esse é o desejo de Deus para nós. E estes salmos, ele vem retratando justamente isto, esta calamidade que existe em nosso mundo, na sociedade, na natureza, o mundo em guerra, mas é um Deus que vai cuidando de todas as coisas. Se você observar o verso 2 e o verso 3, nos diz o seguinte: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, diz a palavra de Deus. O que a Bíblia está nos dizendo? A palavra de Deus está nos dizendo que a natureza pode estar em desordem, completamente em desordem. O mundo pode estar se acabando, mas nós não podemos temer, diz as Santas Escrituras, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que enriquece a nossa vida, que controla o nosso ser, que controla toda a natureza. Lembram daquela passagem da Bíblia, quando Jesus Cristo estava no barco e as ondas vieram, e a tempestade chegou, os discípulos ficaram apavorados, temeram pela morte, diz as Santas Escrituras. Aí acordaram Jesus, Jesus se levantou, então ele deu uma ordem à natureza. E ele disse: cala-te. E o vento parou, as ondas se acalmaram naquele momento. E aí eles perguntaram: quem é este que até a natureza lhe obedece? Este é o nosso Deus. Então o nosso mundo pode estar em desordem, a natureza em desordem, tudo caminhando para o fim, mas nós temos a esperança em Cristo Jesus. Nós temos a esperança que no final de tudo nós teremos a vitória, conforme diz e prega as Santas Escrituras, a palavra do Senhor. Observe o texto e o que nós temos visto em nosso dia. Essa desordem ecológica, nós temos visto fenômenos naturais que anteriormente não eram vistos. Temos visto questões terríveis que envolvem a sociedade política, principalmente no nosso país. Guerras, rumores de guerras, uma desordem de respeito pelo próximo. Nós vivemos em uma sociedade de ponta cabeça, uma sociedade destrutiva, completamente destrutiva. Mas o final para o crente é a vitória, assim diz a palavra de Deus. A Bíblia também nos diz que, versículo 6, veja o que diz o verso 6, bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra o quê? Se dissolve, diz a palavra de Deus. A sociedade, ela não está mais estruturada. Pregavam a estrutura de uma sociedade moderna, uma sociedade pós-moderna. Acreditavam que no século XX, a partir do século XX, essa sociedade seria melhor, teria paz, as pessoas se respeitariam, haveria ética política, ética moral, ética religiosa. E o que nós temos visto é que cada dia que passa a sociedade está se corrompendo. Mas a palavra de Deus nos diz que bramam nações, se abalam os reinos, as nações, os países, povos se abalam, mas Deus faz ouvir a sua voz e todos se dissolvem, diz as Santas Escrituras. Por quê?
Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle até das mais terríveis questões da vida. E alguém diz o seguinte: mas como pode Deus estar no controle das questões mais terríveis da vida? Meu amigo, se você não crê desta forma, então você não acredita que este Deus é onipotente, que esse Deus é sabedor de todas as coisas, que Ele vê antecipadamente tudo o que vai acontecer, e tudo está no controle dEle. Tudo acontece mediante as suas decisões, a sua vontade. E por quê? Porque tem um fim muito maior, que é a promessa que Ele nos fez, a preparação para a vida eterna. Este é o fim do crente, preparação para a vida eterna. Sabe por que acontece isso e Deus permite? Para que você não ame este mundo, para que você não se apaixone por este mundo, para que você não se apaixone pelas coisas desta terra. Por isso que Deus permite que as calamidades venham, que as angústias chegam. E aí para que você olhe para esta terra e você tenha nojo desta terra, que você tenha medo desta terra, para que os seus olhos estejam naquilo que o Senhor tem preparado para você. Imagine se Deus cuidasse de todas as coisas, evitasse a calamidade. Imagine se Deus evitasse a doença. Imagine se Deus evitasse os problemas que envolvem a guerra entre nações, a falta de respeito entre o próximo. Você ia amar esta terra. Isso aqui seria um paraíso para você. Você não ia querer sair daqui. Você permaneceria aqui. Essa seria a sua vontade. Aí Deus permite, Ele controla a história. Ele vai permitindo que as calamidades ocorram na vida humana, para que você odeie esta terra e ame a terra que Ele tem preparado para você, o local que Ele tem preparado para nós. Esta é a vontade de Deus. E assim acontece na vida do ser humano. Por isso que o texto bíblico ele nos diz o seguinte: e Ele faz ouvir o que? A sua voz. Qual é a voz de Deus? Qual é a voz que clama no deserto? Qual é a voz que clamou desde Gênesis até o Apocalipse? A voz do juízo de Deus, a voz da salvação, a pregação de um mundo melhor, a pregação de um porvir, de uma esperança que vem para o crente, para sanar com toda a dificuldade humana. Então bramam as nações, as calamidades estão aí, mas Ele faz ouvir a sua voz. Ele está preparando algo melhor para nós. Esta é a voz de Deus, e esta é a vontade de Deus para a nossa vida, diz as Santas Escrituras. Querido, também temos observado em nosso mundo essas guerras, esses conflitos, o ódio que existe, a luta, que às vezes não é entre nações, mas é a luta que você tem contra o seu vizinho, a luta que você tem no seu trabalho, que é uma guerra, a luta que você tem na sua família, filhos em guerra, em luta, pais em guerra, parentes em guerra. Nós temos visto isto no nosso mundo. Estas questões são reflexo deste espírito de guerra existente em nosso planeta. Este espírito que existe em nossa sociedade. Mas nada disto está fora do controle do Senhor. Nada disso está fora da mão poderosa do Deus Criador. Tudo está no controle de Deus. E para um bem maior, a sua vitória. Para um bem maior, a sua salvação. E assim será até o fim desta terra. Mas a Bíblia aqui também, esse texto bíblico, nos mostra como enfrentar este estado de coisas existentes. Como enfrentar as calamidades existentes em nosso planeta. De que forma vamos enfrentar as calamidades? De que maneira seremos vitoriosos diante de uma nação que brama, de nações que bramam, diante de guerras existentes, de uma natureza que clama? Como seremos vitoriosos diante de uma sociedade corrupta, de uma nação corrupta? Como o crente sairá vitorioso diante de tantas calamidades que envolvem a vida nesta sociedade? Qual o resultado e como vamos alcançar esse resultado? Esse texto também nos dá os meios para que alcancemos a vitória.
que é o nosso resultado final. Quais são os meios? Primeiro, está lá no versículo 1. O verso 1 nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, diz a palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 7, diz assim o verso 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por 3 vezes nestes salmos nós encontramos a frase: o Senhor é o nosso refúgio. Versículo 1, versículo 7 e versículo 11. O que o salmista está querendo enfatizar? O salmista está querendo enfatizar que Deus é o nosso abrigo. Deus é aquele que nos sustenta. Veja o contraste entre exércitos e refúgio. Ele, além de ser o exército da nossa vida, mediante ações que envolvem uma quantidade de situações positivas, através de anjos de Deus que nos protegem, ele como ser todo-poderoso, Deus criador dos anjos, criador dos homens, dos animais, da natureza deste mundo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso general, Ele é aquele que nos dá vida, que nos dá esperança, que faz com que você dê um passo adiante, mesmo diante dos obstáculos existentes na vida. Este Deus, Ele fala para você hoje: eu sou o seu abrigo, querido. Você está vivendo uma calamidade na sua vida, entre no meu abrigo, e você será protegido por mim. Deixe que eu cuide de você, deixe que eu cuide dos seus problemas, das suas dificuldades. O que Deus está nos dizendo aqui é que você não precisa lutar a guerra que não é sua. E Ele usa a expressão exército, porque essa guerra é dele, essa guerra pertence a Ele, a calamidade pertence a Ele, a luta é dele, tudo é dele. A gente tem que entregar tudo nas mãos dele, nas mãos de Deus. E quando nós entregamos todas as coisas nas mãos do Senhor, nós temos a vitória, porque o exército é dele. Nós temos um exército de anjos que nos protegem. Ele é o que comanda todas as coisas neste universo, e Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo. Então não lute a guerra que não é sua. Não invente de lutar aquilo que não lhe pertence, de brigar por aquilo que não é sua briga. Deixe Deus brigar, deixe Deus lutar, deixe que Deus faça aquilo que deve ser feito da maneira dele, da forma dele, e vai acontecer no final a vitória, ainda que não seja a forma de você pensar, a maneira de você pensar. E o ser humano tem esse defeito grave. O ser humano, ele acha que os pensamentos, as atribuições, as habilidades humanas são mais importantes do que as habilidades de Deus. Então o ser humano, ele traça o seu próprio caminho. Deus diz para o ser humano: este é o caminho para que você esteja protegido. Por isso que Jesus, ele disse: por que andais ansiosos sobre o que vestir? Por que andais ansiosos sobre o que comer? Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, no melhor dia dele, o dia que ele parou de frente de um espelho e disse: hoje eu estou bem, se vestiu como qualquer um deles. Não andais ansiosos. Aí Jesus diz no final do texto: coloque tudo, buscai tudo, em todas as suas forças, o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus, depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, é que você está colocando tudo nas mãos do Senhor. Porque o buscar o reino de Deus não é você se apropriar do reino de Deus, é Deus se apropriar de você. E quando Deus, Ele toma você em suas mãos, Ele toma você e segura em seus braços, cumpre a palavra de Oséias 11:4. Lá em Oséias 11:4 nos diz o seguinte: com laços de amor e de carinho, eu segurei nos braços, como um pai que segura uma criança no colo, e lhe dei de comer, lhe protegi, cuidei de você. Isso da palavra de Deus. Então, meu amigo, não adianta você traçar os seus próprios caminhos, achando que o resultado final será o resultado de vitória. Não adianta você estabelecer a sua vontade para o seu desenvolvimento, porque
o resultado final será derrota, porque o ser humano é falho, ele não tem força o suficiente para vencer as calamidades existentes. Então, nessa hora, acredite que Deus tem um exército de anjos, e este exército lhe protege, os anjos lhe protegem, os anjos cuidam de você. Acredite que Deus vai cuidar de você, Ele próprio, o general, Ele será o seu abrigo, diz as Santas Escrituras, a palavra de Deus. Eu tive a oportunidade na minha vida, pelo menos uma vez, mas já foi uma grande vitória para o meu ser, de ver um anjo do Senhor. Eu tive esta oportunidade que Deus me deu. E eu vi o anjo da minha avó. Quando a minha avó faleceu, uma mulher cristã, dedicada ao Senhor, e eu orei ao Senhor, eu estava em casa durante uma noite, sozinho, minha esposa trabalhava ainda em Hortolândia, nós morávamos na Saúde, era pastor na comunidade árabe, pastor do Paulo Sérgio lá no Bosque da Saúde, e aquele dia eu estava muito triste pela perca da minha avó. Foi a mulher que encaminhou a minha vida religiosa, ela que me ensinou a decorar os 10 mandamentos, os Salmos 23, ela cuidava da gente como uma mãe. E aí minha avó veio falecer. E quando eu soube da notícia, foi um sábado que ela faleceu. Saí da comunidade árabe, fui para casa e fiquei muito triste. Fui para o sepultamento da minha avó em Araçatuba, retornamos e na segunda-feira minha esposa levantou-se de madrugada, a levei até o metrô, pegou o metrô, foi para Hortolândia, fiquei em casa, ela voltaria na terça, dormiria na casa dos pais, trabalhava lá, e naquela segunda noite, eu orei ao Senhor e pedi a Deus, Deus, me mostre o anjo da minha avó, me mostre o anjo dela. E eu fui dormir, sozinho em casa, e de madrugada eu acordei, e diante de mim estava um ser gigante, que iluminava todo o meu quarto, e ali eu fiquei assustado naquele momento, e cobri o meu rosto com medo, e quando eu tirei as mãos do meu rosto, aquele ser já tinha desaparecido. Aí eu levantei assustado, fui para a sala, e ali na sala, eu fiquei pensando na vida, e lembrei da oração que tinha feito ao Senhor antes de dormir. E eu lembrei, o Senhor me mostrou o anjo. Foi o anjo do Senhor, o anjo da minha avó, o anjo de Deus que apareceu aqui. Nós temos um exército de anjos que nos protege. Essa foi a experiência mais magnífica que eu tive na minha vida espiritual. Mais magnífica do que conversões, mais magnífica do que a minha conversão, mais magnífica do que batismos que eu já fiz, de que casamentos que eu já realizei. Foi a experiência mais magnífica que eu tive na minha vida, quando eu, pela primeira vez em minha vida, que eu tive a oportunidade de ver um anjo do Senhor, um anjo de Deus, que se apresentou diante de mim. Naquele dia, a minha fé só aumentou. Eu amei Jesus muito mais do que amava. Coloquei minha vida nas mãos de Jesus muito mais do que colocava, porque ali eu percebi que o Senhor estava comigo. Deus nos destinou anjos para nos proteger de todo o mal que existe nesta sociedade. E não só anjos, mas Ele próprio é o nosso refúgio. Ele próprio é o nosso refúgio, diz a palavra do Senhor. Queridos, a palavra de Deus também nos diz que nós podemos vencer estas calamidades quando nós colocamos Deus no centro das nossas vidas, do nosso ser. Veja o que diz o verso 4 e o verso 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está onde? Está no meio dela. E jamais o quê? Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Veja o que está dizendo a palavra de Deus. A Bíblia está nos dizendo que Deus, Ele é o centro. Quando Deus é o elemento catalisador, quando Deus está no centro da nossa vida,
nós não somos abalados. Se Deus é um ser periférico em seu ser, um Deus que está na periferia das suas emoções, na periferia dos seus pensamentos, aquele Deus que só se apresenta a você na hora que você precisa, é aquele Deus que você chama na hora que precisa, porque na hora que você não precisa, você nem lembra desse Deus. Se esse Deus é periférico, meu amigo, você vai viver em uma terra que tem calamidade e será abalado por esta calamidade. Mas quando Deus se torna centro na sua vida, quando Deus se torna o centro do seu ser, pode cair o mundo e você estará em pé. Você estará em pé, porque Deus está ali para te sustentar, sustentar com braços fortes. Lembram daquele episódio dos discípulos? Quando Jesus morreu, Jesus antes tinha dito aos discípulos: ide e pregai o Evangelho agora. Pregue o Evangelho. Aí Jesus foi morto. E os discípulos, no domingo, no dia da ressurreição de Cristo, estavam em uma casa. Está lá em São João. E eles estavam nesta casa com medo da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém e aos redores de Jerusalém. Eles ali com medo. Não? Jesus tinha dado a ordem a eles: ide e pregai o Evangelho. Mas em vez deles pregarem o Evangelho, saírem pelas ruas pregando o Evangelho, pregando a morte de Cristo, que Cristo ressuscitaria naquele dia, tal qual ele tinha dito, tendo confiança no Senhor, eles entraram dentro de uma casa e se esconderam, com medo da perseguição. E aí, a palavra de Deus nos diz que Jesus aparece no meio deles. No meio deles. Estavam sentados. Com medo, Jesus se apresenta no meio, falando: eu sou o elemento catalisador. Se eu estiver no centro da vida de vocês, pode ter perseguição, pode ter mundo se acabando, destruição, guerra, rumores de guerra, mas vocês não serão abalados. E aí a palavra de Deus nos diz que Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus estava dizendo: vocês estão mortos espiritualmente, porque eu vivi com vocês esse tempo todo, e vocês me tratavam como um ser periférico, na periferia da agenda, quando Deus não é mais prioridade no ser. Periferia da família, quando Deus não tem prioridade mais na família. Periferia do trabalho, quando Deus não tem prioridade no trabalho. Periferia da vida amorosa, quando Deus não tem prioridade na vida amorosa. Aí quando vem um desastre, meu amigo, você é abalado, fica que nem um discípulo com medo, escondido, se escondendo, tentando fugir dos problemas, tentando fugir das calamidades, gritando socorro por todo canto da terra, quando você tem um Deus todo-poderoso que poderia ser o centro da sua vida e te sustentar nesta terra, e te dar alegria, te dar a vitória. Então deixe Deus ser o centro da sua vida, deixe Deus ser o centro do seu ser. É assim você conseguirá, pelo poder de Deus, vencer os problemas e as dificuldades da vida. Como também enfrentar este estado de coisas, essas calamidades? Veja o que diz o verso 6, e o verso 8 e o verso 9, diz assim: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra o quê? Se dissolve. Veja o verso 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações afetou na terra. Verso 9, ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, e quebra o arco, e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Diz as Santas Escrituras, que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Você precisa saber, ter consciência que o seu Deus é soberano. Soberano. Pode estar tudo destruindo, tudo se acabando, mas o seu Deus é soberano. Eu observo no meu ministério pessoas, a gente trabalha com ser humano, trabalha com pessoas. E quando a gente vai trabalhando com pessoas, a gente vai observando, vai analisando. O pastor tem esta facilidade de observar a vida do ser humano, fazer uma análise daqueles que estão ao seu redor. Graças a Deus, em todas as análises que eu fiz daqueles que estão ao meu redor, sempre tive
resultados positivos dos meus irmãos. Mas a gente observa, e às vezes você encontra uma pessoa que diante de sérios problemas da vida, tem uma confiança fortíssima em Deus. Você encontra pessoas que sempre demonstraram confiança no Senhor, mas quando acontece um problema sério, ficam desesperadas, angustiadas, temerosas diante dos problemas da vida. O que acontece aqui? O que acontece é que um sempre entendeu que Deus era soberano. O outro entendia que a sua vida era soberana. E não Deus soberano. Quando você entende que Deus é soberano, até a decisão que afete a sua vida, você aceita. Você concorda. Você tem paz. Porque você sempre entendeu na sua vida que Deus é soberano naquilo que Ele faz. Quando você entende que você é soberano nas suas decisões, as decisões que afetam a sua vida, você não aceita. Você fica triste com o Senhor. Você fica magoado com Deus. Você diz o seguinte: esse negócio de religião é utopia, porque sempre me dediquei ao Senhor e agora como eu me encontro? Quando, por exemplo, um empresário, ele fale, eu conheci um empresário em Hortolândia, um grande empresário, e um dia este homem faliu, como qualquer um, está sujeito a perder tudo que tem, os negócios começarem a ir de mal a pior. Meu pai foi comerciante, meu pai, ele dizia o seguinte: eu estou pronto para estar bem e também estou pronto para falir. E meu pai faliu algumas vezes, perdeu tudo, mas nunca esmureceu com a vida e sempre dava um passo adiante para dar continuidade. A gente tinha que se adaptar ao sistema, tinha que se adaptar como filhos, e sempre agradecendo ao Senhor. E eu me lembro deste empresário, grande empresário, que se achava soberano em suas decisões. E um dia, este camarada resolveu, quando faliu, resolveu colocar um fim na sua vida. As filhas desse empresário são amigas da minha esposa. E ele deu um tiro, colocou uma arma em sua boca e deu um tiro e se matou. Porque ele não entendia a vontade de Deus na sua vida. Podia estar vivendo vários níveis de depressão, de angústias pessoais, de temores, de desespero. Mas mesmo vivendo em desespero, em angústias, em temores, em depressão, ansiedade humana, quando nós entendemos, quando nós temos a sabedoria do alto, que Deus é soberano, nós vamos ter paz na nossa vida. Nós vamos ter paz em nosso coração. E você conseguirá a vitória. Então, querido, se você deseja a vitória em seu ser, entenda de uma vez por todas que Deus é soberano. E Ele faz o que Ele quer, o que Ele deseja na vida humana. Ele pode dar tudo hoje a você, mas também Ele pode tirar tudo de você. E você precisa estar preparado para isso. Ele pode dar vida a você, mas Ele pode tirar vida de você. Ele pode dar vida aos seus filhos, mas Ele pode tirar a vida dos seus filhos. Esse é o seu Deus, que é soberano nas decisões, e nós, como crentes, temos que estar preparados para esta questão da vida. Porque a vida do crente é vida de aflição nesta terra, mas se cremos que Deus é soberano, nós vamos entender a vontade de Deus sobre o nosso ser. Vamos entender e aceitar a vontade do Senhor. Sempre iremos aceitar a vontade do Senhor. Como vencer ainda, o último item, como vencer ainda as calamidades, verso 10, nos diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, diz a palavra, sou exaltado na terra. Meu querido, como vencer a calamidade? Estai quietos, nada de afobação e nada de retrocesso na vida. Apenas espere a ação de Deus em seu ser. Um dia Deus disse através de Moisés ao povo de Israel:
não temam e estai quietos. E vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. O exército de Israel estava sendo atacado, próximo de um ataque, vindo do exército do Egito. Mas aí Deus disse, nada de afobação, nada de retrocesso, não tente resolver este problema, esta dificuldade com as suas próprias forças. Estai quietos, deixe que esta guerra é minha, esta luta me pertence. E aqui no verso 10, novamente, Deus, ele usa o salmista, ele diz o seguinte, estai quietos, aquietai-vos, não se desespere. Não precisam viverem angustiados, com traumas, desesperados. Não dê um passo adiante sem a minha ordem, e nem dê um passo para trás sem minha ordem. Fiquem calmos, quietos no lugar onde vocês estão. Apenas observe o que eu sou capaz de fazer, diz a palavra de Deus. Aquietai-vos, ele fala, e sabei que eu sou Deus. Sabei que eu posso cuidar de qualquer problema, que eu posso resolver qualquer situação humana. Sabei que eu sou Deus. Apenas observe o meu poder e você terá a vitória. Então, querido, por que dar passos adiante quando Deus diz o seguinte, nada de passos adiante? Por que retroceder quando Deus diz nada de retroceder? Nada de retroceder. Vocês estão lembrados daquela história bíblica quando Jesus teve um encontro com uma mulher adúltera? Ela foi acusada de adultério e os judeus, pela lei, queriam apedrejá-la. A lei dizia isso. Ela seria morta. Mas a lei também dizia que aqueles que a acusavam, eles deveriam estar em uma situação melhor do que a acusada. Só que ali o negócio estava feio, porque aqueles que acusavam estavam em situações semelhantes e até piores do que ela. Aí Jesus, ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E às vezes nós usamos esse texto para falar da bondade, como Deus trata o pecador, mas ali existe uma verdade magnífica implícita nesse texto. E qual é a verdade? A mulher deixou Deus resolver o seu problema. A mulher deixou Deus resolver o seu problema. Esta é a verdade maravilhosa deste texto. Uma verdade implícita. Ela ficou quieta diante de uma calamidade, de um problema sério. Ela só abriu a boca quando Jesus perguntou, alguém te condenou? Ninguém, mestre, nem eu também te condeno. Pode seguir a sua vida. Então, queridos, Deus estava ensinando ali, Jesus estava ensinando esta verdade, de nós estarmos quietos, esperando no Senhor, que Ele resolva as situações constrangedoras da nossa vida. Aquietai-vos e veja o que o Senhor é capaz de fazer por você. Sabei que Deus é Deus e que Ele cuida de tudo nesta terra. E se Ele cuida dos pássaros, Jesus disse isso, Mateus capítulo 6, se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida da natureza, Ele não vai cuidar de você? Não vai cuidar de você? Sabei que Deus é Deus. Queridos, que o tempo de tribulação, quando nós estamos enfrentando, como está lá em Tiago capítulo 1, verso 2, que esse tempo seja um momento para nós confiar no Senhor e agradar de Deus as grandes obras que Ele faz em nossa vida. Que Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus esteja com vocês hoje e sempre. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.